Hello, hello, galera da Vibe do Dia. Muito bom dia. Sabadamos, vamos para a vibe do nosso final de semana. Tô muito feliz de te ver aqui novamente, nessa nossa famíliazinha, nessa nossa rotina diária de consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu a gente vive em perfeita conexão com o cosmos. Sim, quer você queira, quer não. E aí, quem gosta de astrologia se mantém atualizado, né, bebê? Então, bora falar sobre essa vibe desse final de semana aqui, gente. Esse sábado e esse domingo, Lua em Escorpião. Lua em Escorpião nunca é mole, né? E aí, agora, ainda mais que a gente tá aí com ela sempre formando quadratura com Plutão, toda vez que ela chega nesse signo. E a gente vai ter nada mais nada menos do que ela conversando também, frente a frente com a senhorita Vênus, que acabou de chegar em Touro. Então, vamos até o final entender essa energia, que eu vou traduzir o céu para você, de acordo com o meu conhecimento, pois sou astróloga, me chamo Vivian Oberger, se você não me conhece ainda. Vou compartilhar minha tela aqui e vou te mostrar para quem aqui é estudante de astrologia. Eu sei que tem muitos alunos meus que acompanham a Vibe, que aprendem na prática do dia a dia o olhar astrológico. Vamos lá. Sábado, os primeiros movimentos que a gente tem neste sábado da Lua, ela ingressa na sexta-feira ainda, né? 11h30 da noite ela ingressa em Escorpião. E no sábado a gente vai ter apenas dois contatos da Lua em Escorpião no céu, que é justamente duas tensões, só que diferentes. A gente está falando aqui que vai mais ou menos formar uma quadratura inteira. A gente está falando aqui de lua, que é as nossas emoções, que é a natureza emocional dos nossos humores, daquilo que a gente carrega dentro de nós, numa pegada escorpiana. Então, assim, meio que a gente vai entrar nas nossas trevas, nas nossas sombras, no nosso lado mais emo, gótica, nesse final de semana. Pré-lua cheia e pré-dia dos namorados, né? Estamos falando, sim, de um final de semana marcado aí no tempo com grandes coisas que podem acontecer, já que estamos, né, sendo remexidos aí por vários fatores. A Lua, primeiro ela forma uma oposição com a senhorita Vênus, que tá aqui, ó, acabou de chegar em Touro, né? Então a gente tem elas se vendo cara a cara, olho no olho. Uma tá lá falando em vamos transformar essas emoções, vamos se desapegar disso aí que você diz que tem algum tipo de prazer ou algum tipo de lucro, pois não tem nada. Você só tá apegado e apegada por alguma memória ou por algum vício tóxico que te mantém aí. A Lua sincerona, né? E a Vênus querendo o quê? Manter. A gente tá falando de Vênus em Touro. E ela é muito mais apegada, né? Ela tem essa sensação de que eu preciso construir, eu preciso me firmar, eu preciso fazer raízes, eu preciso sustentar. Só que a Lua em Escorpião tá falando que para de querer sustentar aquilo que não te nutre mais. E a gente não vem de hoje falando sobre isso, sabe? Você tá remoendo coisa aí desde a época dos eclipses. Minha filha, meu filho, tá na hora, viu? Tá na hora de você olhar com sinceridade com você mesmo e se conversar assim, sabe? Do tipo, qual que é? Qual que é essa dor, essa ferida que tu aprendeu que você tem que ficar sofrendo, que vem lá do teu passado, da sua infância, que vem lá daquilo que tu aprendeu em relação com os seus pais. Tu não precisa mais carregar isso. Tu não precisa. E ainda, gente, a Lua forma uma quadratura com Plutão. A mesma quadratura que a Vênus vai formar na segunda-feira. Então, sim, estamos tratando aqui de uma quadratura em T que vai ficar ativa o final de semana todo e vai reverberar na segunda, vai reverberar provavelmente na terça. E talvez vai estar respingando até lá no Dia dos Namorados, que é só na quinta. E que vai, logicamente, ser sentida também na nossa lua cheia, por mais que a lua cheia já vai acontecer na energia de Sagitário. Então é como se existisse uma faxina cósmica acontecendo nesse final de semana contra a nossa vontade. Que né, a Vênus ali toda, ela não tá querendo se estressar com faxina, ela quer curtir os prazeres, ela quer sentir sensações, ela quer entrar no deleite, entendeu? Mas a Lua em Escorpião não deixa barato, ela vai fazer conjunção com Lilith também. A gente vai precisar olhar para as nossas trevinhas, a gente vai precisar encarar as nossas sombras. É um final de semana meio que
Nada passa em branco, entendeu? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem vivenciar essa energia muito leve, porque ela não é leve, né? Não tem nada de leve, ela é super altamente profunda. Se você entrar dentro dessas profundezas, viva esse processo de catarse, sabe? O que é uma catarse? Muitas vezes pode vir através de, sei lá, né? Às vezes até uma diarreia da vida pode acontecer na pessoa. Uma gripe, sei lá, crises de algum tipo, assim, sabe? Meu Deus, tô falando essas coisas, nem sei se você tá tomando café, estraguei seu café, né? Mas enfim. Cara, mas é que realmente, às vezes pode vir no físico essa catarse, entendeu? Pode acontecer, sim, de muita liberação que está sendo reprimido dentro de você emocionalmente, que vai vir na maneira física para ser feita uma limpeza, para você descartar processos profundos, enraizados emocionais. Principalmente aqueles que envolvem obsessão, apego, magia, né? A gente sabe que tem uma galera louca que faz isso mesmo, né? Essas coisas de amarração. Para, gente, com isso, crê em Deus, faz. Mas então, tem coisa que não tem como ficar segurando, tem coisa que realmente você precisa desprender, tem coisa que realmente você precisa fazer um corte. E esse Plutão não deixa barato, entendeu? Esse Plutão, ele fala assim, a filha, vamos morrer e renascer. Você escolhe se quer ser no amor ou na dor. Não dá pra ficar enfeitando um pouquinho, romantizando esse sábado, porque ele não tá bonito. Aliás, ele tá bom pra quem realmente gosta de viver processos de cura, processos cirúrgicos. E, né, muitas vezes a cirurgia passa por aquele momento de preciso tirar uma parte minha que tá podre, intoxicada, doente, literalmente, e viver o processo depois da regeneração, da cicatriz, do pós-cirúrgico. Então, você vai precisar engatinhar ainda depois desse processo? Vai precisar acolher suas dores, né, as feridas que ficam ali registradas após uma cirurgia? Sim, a não ser que você goste de ficar sempre se machucando e tirando a casquinha antes que aquilo sare, entendeu? Vai ver o contexto que você está vivendo. É um ciclo repetitivo, pode ter certeza que é. O universo vai repetir 300 vezes até você entender. Acho que você já sabe disso. No domingo, a gente já tá com uma vibe um pouquinho mais suave, porque a gente tem movimentos aí planetários acontecendo. No domingo, a lua segue em escorpião, então é aquela carga de introspecção, de desconfiar de tudo, uma vibe meio FBI. Inclusive, grandes revelações podem acontecer nesse final de semana, tá? Choque de realidade, assim, Plutão vindo escancarar várias coisas que você estava tentando negar de si mesmo, ou que tu estava tentando negar de si. Então, é você encarando de fato as verdades, nu e cruas. Que aí é, de novo, né, vem para esse processo de transformação e catarse que ninguém gosta muito de viver e ter que encarar, né, o que tá sujo. A gente tá vindo de uma lua crescente em Virgem, que tá falando muito daquilo, né? Passa a VAP, sem dó e sem piedade. Tem que tirar umas cracas, né? E a gente tá falando de escorpião, que não é pouca coisa. Agora, no domingo, Mercúrio, que, ó, que tá nos grandes finales aí, ó, sua passagem em Gêmeos, vai fazer conjunção com Júpiter ainda em Gêmeos. E depois chega em Câncer, no domingo. A conjunção entre Mercúrio e Júpiter está sendo muito significativa. Primeiro, porque estamos falando entre dois planetas que se comunicam aí nessa energia geminiana através do nosso intelecto. Então, grandes conversas, grandes insights, grandes clarezas podem surgir. Grandes portais assim de libertação mental podem acontecer neste final de semana. Às vezes, assim, aquelas revelações não tão fáceis de serem lidadas acabam passando por um filtro assim de, cara, realmente eu precisava reconhecer isso, realmente eu tinha que virar essa chave, realmente isso daqui tinha que, né, dar um. Muda a página, entendeu? Revigora, transcende, transcender principalmente. A gente está falando de Mercúrio e de Júpiter. Júpiter expande essa visão, muitas vezes, pequena, mercuriana. Júpiter vai lá e fala assim: pensa grande, olha do macro. Para de ficar olhando com visão microscópica, porque enquanto você fica aí olhando com visão microscópica,
o negócio está se expandindo e você está só focando num buraquinho só. E o negócio é bem maior que isso. E aí ele amplia, bota realmente um negócio gigantesco ali para tu ver. E logo em seguida, Câncer receberá a energia de Mercúrio. Então, Mercúrio, depois de fazer a conjunção, já chega em Câncer. Temos aí um novo movimento astrológico que vai até o final do mês, de Mercúrio em Câncer, navegando nas águas do passado, navegando nas águas da nostalgia. A gente vai ficar com a comunicação muito mais emotiva, emocional, nostálgica, sensível, intuitiva. É bonitinho um Mercúrio em Câncer, só que também não é o melhor posicionamento para ele. Então, assim, a gente pode chorar mais por coisas que antes a gente não choraria tão fácil. A gente vai ficar muito pensando em coisas do passado, então tem que tomar cuidado para que isso não fique aí só se remoendo dentro de você. É bom que Júpiter se encontra com Mercúrio antes de chegar em Câncer, porque é como se ele já falasse assim, ó, vamos abrir as portas disso aqui, mas se joga nessa água com a mente aberta, pensando no futuro. Pode se jogar aqui para entender o passado, mas para curar e libertar o passado, não para ficar preso ainda nele. Relações aí com familiares se expandem, trocas, vínculos, é, negócios que podem ter relação de compra e venda de imóveis, até porque na segunda-feira a gente vai ter Júpiter chegando em Câncer. Então, assim, deslocamentos com questões da família, de saúde, de nutrição, de filhos, de crianças, de maternidade, de todo esse mercado até mais, digamos assim, da humanas, está sendo movimentado com Mercúrio em Câncer. É legal, é legal porque a gente precisa ter uma volta no passado para entender aonde foi que a gente parou no tempo, que muitas vezes a gente fica repetindo cenas com personagens diferentes, porém com pessoas muito semelhantes, muito iguais com aquilo que você já viu lá atrás. Como se você ficasse ali rebobinando, que diz, a mesma cena. E aí, que bom que Júpiter chega na segunda-feira nessa energia canceriana para trazer justamente esse lugar de visita o passado, mas não é lá que tu mora, minha filha. É no presente, é no aqui e no agora. O passado ele foi feito para a gente observar, para aprender e modificar e poder modificar o nosso futuro. Inclusive, quem já tem muita tendência a ficar aí só no passado, meu Deus, vai pra terapia, porque provavelmente teu papo vai ser só isso, entendeu? Ai, gente, é sério. É uma energia que é muito boa para realmente fazer processos de cura, de mergulho interno, de mergulho no teu feminino, no teu sagrado feminino, na tua mãe, na história com a sua mãe, com a sua ancestralidade, tá? Com toda a tua família aí no modo geral. E assim, outro aspecto que vai rolar é que a Lua em Escorpião também vai se comunicar com o nodo norte em Peixes, num trígono, e um sexto com o nodo sul em Virgem. Tem um toque do destino muito interessante no nosso domingo. Ó, meu negócio tá se ligando sozinho. Tem um negócio aí nesse domingo acontecendo que tá além do nosso controle. Realmente, o domingo ele vai ser um portal assim de mistérios, de simbolismos, de intuição, de sensações, de feelings, assim, ó, muito interessantes. Quem já é bruxinho, bruxão, maga, mago, enfim, que se identifica com essas questões mais, né, sutis, fica atento porque o domingo tá bem simbólico. O domingo tá bem interessante para você ter percepções que antes você não tinha. Interessante para quem tem tarô aí nesse final de semana, brincar, tá? Não só com tarô, mas com todas as suas seus apetrechos, suas ferramentas místicas, tá? Que vai ter grandes respostas. Ou tu fica um tanto doido, maluco, só tentando interpretar, ou realmente você vai ter bastante respostas, não sempre fáceis de receber, né? Tarô nunca é fácil, né? Quem tira tarô sabe. É, é choque de realidade. Ainda mais que a lua é escorpião, mas é um fim de semana bem magístico, assim, sabe?
bem ritualístico. A gente tá indo para uma lua cheia, né? As emoções estão intensas. Lua em Escorpião multiplica essa intensidade. Eu já tô sentindo, eu tô na sexta-feira agora gravando essa vibe para esse sábado e eu já tô sentindo esse final de semana todinho. Interessante você olhar, analisar onde que Escorpião ativa na tua vida. Quais as casas astrológicas ele toca, porque é sempre nesse lugar que você precisa viver transformações. É nessa casa astrológica que tem Escorpião que você veio se regenerar. E nem sempre vai ser pela luz, tá? A gente tem que aprender na crise. E é muitas vezes dentro das crises que a gente aprende. Precisamos viver as crises. Luiz Escorpião já fala que não adianta você querer ser só luz, se você também é sombra. Aonde tu for, tu vai ter que lembrar que tu é sombra. E aí, uma coisa interessante dessa conjunção de Mercúrio e Júpiter nesse final de semana é que ambos regem os nodos. Júpiter é regente do nodo norte em Peixes e Mercúrio é regente do nodo sul em Virgem. Vocês estão ligados na força sobrenatural que esse domingo tá trazendo? E aí, a Lua em Escorpião vai fazer um toque justamente nos dois nodos que estarão sendo ativados pela conjunção dos seus regentes. Eu não consigo nem explicar muito bem o que de doido pode acontecer nesse domingo, mas não é uma coisa assim de, ai meu Deus, mundialmente falando. É a nível pessoal, em particular, entendeu? De sentimentos, desprendimentos, psicológicos versus kármicos, entende? Lições kármicas. Lembra que outro dia eu tirei uma cartinha daquele oráculo lá que falava sobre lições kármicas? É mais ou menos assim, ó, é de aprendizado, é de expansão de consciência. De repente, numa troca, num vínculo profundo com alguém, você, piu, assim, sabe, explode sua cabeça. É um vídeo que você assiste. É alguém que cruza, um Uber da vida que cruza teu caminho às vezes, entendeu? Sei lá, também no mercado no domingo. Coisas que, assim, às vezes poderiam passar despercebidas, mas no domingo não vai. Eu tô falando que domingo tem um toque do destino muito interessante para ser acontecido. E a gente não pode ser o quê? Resistente, né? Porque se a gente ficar na resistência, eu falo a gente porque todo mundo tá aqui vivendo o processo, inclusive eu. Se a gente ficar na resistência, a gente não transmuta a dor para a cura. Entende? A gente fica ali, 200 anos vivendo a mesma situação. Você não precisa ficar repetindo a história da sua mãe, você não precisa ficar repetindo a história do seu pai, você não precisa ficar vivendo uma vida que não é para você viver, insistindo naquilo que não te dá valor, né? A gente tá com Vênus em Touro, aonde você tem que ficar se esforçando pelo mínimo. Acorda, baby. Aproveita essa conjunção do domingo. Final de semana não vai ser emocionalmente leve, não. Se tu passar ele leve, olha, você já tá muito evoluído aqui espiritualmente. Evoluído. E que bom, tá? Eu quero até que você passe de maneira leve. Mas não tô sentindo que vai ser. Se tu não tá vindo da sexta-feira já de noite, né? Porque a lua chega na sexta-feira de noite em Escorpião, pra esse sábado. Já com essa sensação, quem são as pessoas que te dominam? Aliás, que você acha que te dominam, né? Porque você, quando fica preso, presa em um contexto, você tá dando esse poder para eles, né? É eles que estão te dominando, não é você que se domina. E como Vênus e a Lua vão formar essa quadratura com Plutão, perceba, né? A gente sempre está vivendo algum tipo de contexto onde se envolve, né, o agressor, de certa forma, assim, né, o vilão e a vítima. Quem é o vilão da sua vida? Quem é a vítima? Se você é a vítima, você tem que sair desse papel. E às vezes você pode ser o vilão também. Então, assim, muitas coisas podem ser clarificadas. Se você tá sendo um vilão, se você tá sendo a vítima, se você tá repetindo um monte de padrão, se você tá querendo se colocar nesse lugar de vítima, entendeu? Todo mundo se considera meio vítima no fim das contas, né?
E no fundo, ninguém quer reconhecer que também é um tanto vilão. Então, assim, aprenda. Aprenda que você também tem sua toxicidade. Queira se curar para si, sabe? E, obviamente, assim você vai ter trocas muito mais saudáveis. Automaticamente, o universo já vai limpando pessoas do seu caminho e te colocando com pessoas que você precisa estar. Conselho do oráculo para esse final de semana, eu pensei assim, vou pegar o tarô, mas assim, de treva já chega essa lua em escorpião. O tarô, ele é bem faca na bota, né? Eu costumo dizer que ele não é nada tapa de luva, não. Então, eu peguei o oráculo para ser um pouquinho, né, equilibrado, para equilibrar um pouquinho essa dose de intensidade. Vamos lá, qual que é o conselho para o nosso final de semana? Oráculo. Eita. Uou! Babadíssimo! Babadíssimo! Se você tá até aqui, dá o like aí antes de se esquecer. Dá um like antes de se esquecer nesse canal. Ó, gente, o fundo do deck. Tem um lance com relacionamento? Tem sim, entendeu? Tem sim. Tem um lance com relacionamentos? Tem. Que tanto o fundo do deck quanto a carta que saiu aqui estão falando de amor, tá? Olha só. A carta que eu cortei, amor singular. Vou te explicar sobre essa carta. Primeiro, observe ela. Olha ela. Amor singular, né? A gente tá falando ali de um amor diferentão, fora do padrão, fora do comum, fora do, sei lá, do que você considera como padrão. Que é como se fosse um humano, né? Um homem com uma sereia. Então aqui já tá mostrando que existe uma singularidade, né? Exatamente. Uma diferença nessa relação. Adapte para sua realidade. Quais são essas diferenças de relacionamentos que você está vivendo? Pode ser assim, uma diferença de idade, pode ser uma diferença de pessoa que está longe de você, um relacionamento à distância, um, sei lá, você adapta aí. Outra coisa, no fundo do deck a gente encontrou o amor sensual, tá? E nessa carta aqui do amor sensual, então a gente tem duas pessoas ali se paquerando, né? Com a sensação do flerte. Nessa sensação do olhar, né? A troca do olhar, não sei o quê, e ele tem um toque, né? Os dois têm toque, né? Nas duas cartas tem esse lugar de toque. E num, ó, amor sensual, amor singular. Então, estamos falando de amor para esse final de semana. Só que, porém, todavia, entretanto, as cartas não estão falando a mesma coisa. Amor singular fala, sim, sobre alguma coisa, talvez, que você esteja idealizando, né? Que seja bem diferente e que talvez você esteja com receio, com medo de se entregar, de viver. Por ser justamente diferente. Ou que você esteja apegado num contexto de ideia do que seria um amor pra ti. Aí, no fundo do deck, o amor sensual, né? Dizendo que é algo que tá ali no oculto, que precisa ser visto. A Vênus tá em touro e a Lua tá em escorpião. Estamos falando, sim, de sensualidade, de sexualidade, de sedução, de atração, de amor, de não sei o quê. Só que não basta só isso, entendeu? Não basta só isso para sustentar. Pode ter a química que for, pode ter. Nossa, a pessoa pode te deixar, sei lá, nos delírios. Mas precisa ser recíproco, precisa ser verdadeiro. Então, o que eu sinto aqui é que talvez alguém esteja tentando manter algo muito diferente, sei lá, a pessoa tá idealizando, né? A gente tá falando uma sereia, né? Coisa que não existe, com um homem aqui, que só vive no teu mundo, entendeu? E aí provavelmente existe uma química muito alta aqui, tremenda, né? Relações kármicas. Estamos falando de carne. Só que tá precisando viver algum processo de transformação, né? Estamos dentro de um conflito nesse final de semana. Então, encaixe para o seu contexto. Obviamente que não é todo mundo que tá vivendo essas crises de relacionamento barra amor. Se não for para ti, tudo bem, alguém precisava receber esse conselho. Mas adapte para sua realidade. De repente, seja o seu trabalho um sócio.
né? Que daí às vezes, sei lá, ai, não sei o quê, porque a gente está tentando manter essas nossas diferenças, só que essas diferenças já não estão sendo mais sustentáveis, mas a gente tem, sei lá, a gente está ganhando muito bem juntos. E aí fica olhando muito para uma parte mais material, só que não olha para a parte do meu, mas a nossa troca, as nossas ideias não batem. Trabalho, né? Ah, porque você trabalha aqui é o que me dá o sustento, só que eu já não tô mais me sentindo compactuando com ele aqui, já tô, sei lá, gostando de uma coisa que é totalmente diferente da minha vertente, do meu contexto, do que eu quero para minha vida. Às vezes você tá mudando totalmente de área, às vezes você tá fazendo uma transição de carreira, só que ainda você tá sendo, sabe, você tá se seduzindo por coisas que não estão sendo sustentáveis. É isso que eu interpreto através dessas cartas com o céu do nosso final de semana. Então, adapta para sua realidade, comenta aqui nos comentários, quero entender o que é que você está vivendo aí. E que assim, que essas faxinas internas que precisam ser vistas, limpas, purificadas nesse final de semana, aconteçam de forma tranquila, na medida do possível, para você. Porque assim, na Terra como no céu, a gente tá nessa perfeita conexão, não dá pra gente escapar, né? Tamo junto nesse final de semana. Um beijo no seu coração, eu te vejo aqui na segunda-feira novamente. Até, meus amores.